Estudo de número 87 no Evangelho de Mateus, capítulo 19, de 23 a 30. Vamos lá? Vamos ler juntos? Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E de todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor nos oriente e nos guie neste estudo para a glória do Teu nome, para que cresçamos e pratiquemos o que hoje aprendermos aqui. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Esse presente trecho aqui que nós vamos estudar hoje, do versículo 23 ao versículo 30, ele é a continuação do que vem antes, do versículo 16 ao 22, né? Faz parte do mesmo momento, né? Isso fica claro quando a gente lê lá em Lucas capítulo 18, verso 24, Lucas diz: e Jesus, vendo-o assim triste, disse. Aqui Lucas está se referindo ao jovem rico, e ele coloca o que aconteceu com o jovem rico imediatamente aqui, ligado a esse diálogo de Jesus com os discípulos, né? Também aqui em Mateus, embora Mateus não seja tão explícito como Lucas, mas Mateus e Marcos, eles também deixam claro que é o mesmo momento. Assim que o jovem se retirou, Jesus se dirige aos discípulos e diz isso a eles, né? Então, vamos lá. Os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem esse relato, mas Mateus e Marcos são mais detalhistas, eles apresentam mais detalhes do que Lucas. Lucas é mais resumido. E por isso mesmo nós vamos hoje ficar entre Mateus e Marcos, né? Raramente nós veremos alguma coisa em Lucas, porque Lucas ele resume esse momento ali, esse trecho, né? Nós dividiremos também esse trecho em duas partes, né? O primeiro falando do perigo do amor às riquezas deste mundo, versículo 23 a 26, e a verdadeira riqueza reservada para os que amam a Deus, versículo 27 a 30. Então o assunto aí desse trecho que nós passamos a estudar agora é as riquezas deste mundo e as riquezas do porvir. Os editores da Bíblia colocaram aí o subtítulo, né? O perigo das riquezas. Mas aqui Cristo não está falando só do perigo das riquezas. Ele está falando também da promessa da verdadeira riqueza para aqueles que seguem a Cristo, né? Aqueles que são seus discípulos de fato. Então esses dois assuntos têm que ser contemplados no título da nossa meditação aqui, do nosso estudo. Então vejamos aí em primeiro lugar o perigo do amor às riquezas deste mundo. Versículo 23 a 26, né? A grande questão aqui não é que as riquezas em si sejam um empecilho para que alguém seja salvo, mas sim o amor por elas, né?
Nós conhecemos pessoas que são bem financeiramente falando e que são servos dedicados do Senhor. São salvos em Cristo Jesus. Aliás, a Bíblia relata ricos, homens tementes a Deus. Abraão, Jó, Isaac e Jacó herdaram a herança de Abraão. Davi, Salomão, eram homens ricos e eram servos de Deus, tementes ao Senhor. Então o problema não é ser rico, o problema é o amor ao dinheiro. E aí, nesse sentido, não é só rico que peca não, viu? O pobre também que ama o dinheiro, que é suvina. Às vezes o rico é mais, né? Mas a pessoa que é suvina, como diz aí em Minas, é munheca de samambaia, né? Fechada a mão ali, né? Avarento. Sujeito que quer ganhar mais, nunca se contenta com o que tem, né? Conheço muitos ricos assim, muitos pobres assim, né? Muitos pobres que põem a sua esperança de uma vida melhor quando ele tiver dinheiro. E isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso. Aquele jovem, a quem a Bíblia descreve como dono de muitas propriedades, na verdade, ele era possuído por suas riquezas. Quem possuía quem, na verdade? Era o jovem que possuía muitas riquezas? Ou eram as suas riquezas que o possuíam? Existem muitas pessoas que são possuídas, né, pelos seus bens materiais. Não que os bens materiais tenham vida, não é isso, né? Não é isso não. Mas é no sentido de que o apego aos bens materiais faz com que a pessoa fique possuída, né? Cuidado e boa administração é uma coisa. Apego no sentido de pôr a sua confiança naquilo, esse é o problema aqui, né? Não, eu concordo, sim, não. Aí, mas veja bem, mas não é nesse sentido. O sentido do texto aqui é mostrar para nós. Deixa ela. O sentido aqui do amor à riqueza, do amor ao dinheiro, é quando a pessoa é avarenta, ela tem já o necessário e quer mais, e põe a sua confiança nisso. Ela acha que é isso que vai torná-la, é isso que vai torná-la feliz, é isso que vai dar segurança para ela, caso aconteça um infortúnio na vida dela. É nesse sentido aqui, né? Veja bem, você ser um bom administrador, você começou a sua vida com um valor, e aí foi crescendo, foi desenvolvendo, foi guardando dinheiro, foi melhorando a sua propriedade, melhorando. Isso aí a Bíblia não condena, pelo contrário, isso aí é atitude de bom administrador, e nós devemos ser bons administradores daquilo que Deus nos confia. A parábola dos talentos deixa isso bem claro, né? O que recebeu 2 trouxe mais 2, o que recebeu 5 trouxe mais 5. Interessante que foi o que recebeu menos que não trouxe nada, né? O que recebeu 1, só apenas aquele. Não é interessante a gente ver como que por isso que a Bíblia fala, né? A quem mais se deu, mais será exigido, e aquele que recebeu menos, até o que recebeu lhe será retirado, né? É nesse sentido, né? Nós temos que ser bons administradores daquilo que Deus nos confiou. Se Deus te confiou 1 talento, multiplique, paga 2. Se Deus te confiou 2 talentos, paga 4, né? A gente só não pode trazer nada para Deus se a gente não recebeu nada dele. Então, não é só o tanto que se ganha e nem o tanto que se gasta, é no que se gasta, né? Nós devemos tomar muito cuidado para não confundir avareza com boa administração, né? É interessante que é o versículo com o qual eu fecho esse estudo, lá em 1 Timóteo 6,
Paulo fala a Timóteo, né? Exorta aos ricos do presente século. Ali ele está falando dos irmãos, né, crentes em Cristo Jesus, que eram ricos. Ele exorta-os a serem ricos de boas obras, né? Então, veja bem, a Bíblia não condena a riqueza, não condena alguém a ser rico. Ah, você é rico, então você não vai para o céu. Não é isso também que o texto está dizendo aqui. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? O seu coração, no caso desse rapaz aqui, o seu coração, ou seja, a sua vida, o amor de sua vida, o grande amor de sua vida, estava nas riquezas, ainda que reconhecesse a necessidade de ter a vida eterna. Esse jovem, mesmo reconhecendo que ele tinha necessidade da vida eterna, ele foi até Jesus, né, mesmo sendo rico, mas ele sabia que faltava algo para ele, faltava a vida eterna. E ele sabia que era isso que ele precisava, né, porque ele perguntou isso para Jesus, né? Que farei para alcançar a vida eterna? Era isso que ele foi atrás. Ele sabia o que faltava para ele. Só que quando ele chegou lá, quando ele ficou sabendo o que ele tinha que fazer, ou seja, lembra que nós estudamos semana passada? Ele tinha que ter Deus como o grande amor da sua vida e não o seu dinheiro, né? Cristo estava arrancando do coração daquele rapaz um ídolo, para que Deus fosse o único Deus na sua vida. Mas aquele rapaz preferiu os ídolos, preferiu a riqueza, né? E por isso ele saiu triste. É interessante que a tristeza no coração da pessoa que troca Deus por qualquer coisa, a tristeza é imediata. O rapaz saiu muito triste, né? Ouvindo isso, retirou-se triste. É impressionante. Quando a pessoa que dá as costas para Deus, a primeira coisa que acontece com ela é tristeza. A tristeza toma conta do coração dela, o vazio toma conta do coração dela, né? Ao ver aquele jovem se retirando triste, porque se encontrava apegado às suas riquezas e não sendo capaz de trocá-las por amor a Deus, o Senhor Jesus então volta-se para os seus discípulos e diz: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Observe esse advérbio aí, né? Dificilmente. Ele não diz que ricos não entram no céu. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é difícil. E por que é difícil, né? E para realçar essa dificuldade, Cristo usou uma ilustração e disse, né? E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus, né? Como interpretar essas palavras? Qual a interpretação que nós devemos dar, né? Alguns dizem que camelo aqui era uma corda bem grossa usada para amarrar navios, amarrar embarcações, né? E aí então faz sentido, uma corda dessa grossura, como que ela vai passar pelo fundo de uma agulha? Imagine, né? No fundo de uma agulha tem que passar uma linha. Então é impossível você passar um camelo, uma corda grossona, no fundo de uma agulha. Acontece que ninguém chama de fundo de agulha aquele buraquinho da agulha. A gente chama de buraco, é o buraquinho da agulha. A gente não fala fundo da agulha. Então essa interpretação está fora. Nem mesmo nos dias de Jesus se falaria desse jeito. Aí surge uma outra interpretação. As cidades antigamente, elas eram fortificadas e nas portas principais da cidade, eram imensos portões, dava muito trabalho para abrir aquelas portas. E se alguém chegasse, um viajante chegasse à noite, as portas estavam fechadas. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma abertura pequena, mais ou menos nessa altura, que dava para um homem passar facilmente, né? Não, um pouco mais alto, né? Dá para um homem baixo passar por ela com facilidade. Mas um camelo, animal, para poder passar ali, ele tinha que se ajoelhar, ele tinha que se rastejar, andar com dificuldade. E faz mais sentido, né? Porque dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Tá. Então é mais fácil esse camelo entrar, mas nenhuma dessas duas interpretações está certa também. Aqui, o problema com essas interpretações é como observou William Hendrickson. Eu cito aqui as palavras de William Hendrickson.
além de serem objetáveis, né, fácil de ser quebrado esse argumento, a partir de um ponto de vista linguístico, se esforçam por fazer possível o que Jesus especificamente declarou ser impossível. Jesus diz, né, lá, olha, é impossível para os homens, verso 26, isto é impossível aos homens, mas não para Deus. Mas Jesus deixou bem claro, é impossível. Então quando a gente tenta explicar o camelo no fundo da agulha, seja a corda grossa passando naquele objeto de costura que as pessoas usam, ou o camelo sendo o animal mesmo, passando no fundo da agulha, que era aquela abertura ao lado da porta, do portal da cidade. Qualquer uma dessas interpretações, elas contrariam o que Jesus disse. Jesus disse que é impossível para o homem ser salvo por si mesmo, né? O Senhor claramente quer dizer que para uma pessoa rica é impossível por seu próprio poder tentar, por algum mérito, abrir passagem para o reino de Deus. Mas é só para o rico que isso é impossível? Para todo mundo. Para o rico parece que a coisa é mais difícil, porque ele tem que abrir mão do grande ídolo da sua vida, que é a riqueza. Mas pobres também têm ídolos, e muitas vezes o ídolo do pobre é o mesmo ídolo do rico. Ou seja, a vontade de ser rico, a vontade de ter dinheiro, né? O que Cristo está deixando claro para nós aqui, que é impossível ao ser humano, por conta própria, pelos seus próprios méritos, ser salvo, né? E meus irmãos, no céu tem muita gente rica, e no inferno tem muita gente pobre. Nós não devemos, em hipótese alguma, atrelar a verdade da salvação e da condenação eterna à condição financeira de uma pessoa. Jamais, né? Um coração aprisionado e agarrado às riquezas deste mundo é totalmente incapaz de amar a Deus e almejar as riquezas eternas pelos seguintes motivos. Primeiro, é um pecador depravado, e nesse sentido os pecados por ele praticados, né, por exemplo, o amor às riquezas, esses pecados são resultantes da sua natureza corrompida, com a qual ele jamais poderá entrar no reino de Deus. E o outro motivo é que o coração humano foi criado para se devotar a Deus e ter nele plena satisfação. Porém, enquanto estiver encurvado diante do Deus Mamon, né, o Deus das riquezas, né, que assim era chamado lá nos tempos antigos, né, Mamon, não tratará Deus com a exclusividade que ele exige, né, que Deus exige. E por isso não pode se apropriar da graça de Deus. É esse o ponto central do ensinamento de Cristo aqui. A impossibilidade do homem se salvar, quer tenha ele muitos recursos materiais ou nenhum. É impossível ao ser humano se salvar. É impossível para o homem, mas não para Deus, né? Diante do que Cristo lhes disse, os discípulos, diz a Bíblia, ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Na cultura judaica, é importante a gente entender esse aspecto da cultura judaica, para a gente entender esse texto. Na cultura judaica, um judeu que fosse rico, ele era considerado alguém abençoado por Deus. Mas isso é óbvio, né? Depende, nem toda riqueza é bênção de Deus. Pergunta para o Lula, né? Ali não é bênção de Deus, não. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Então, se os bens materiais que eu tenho estão me trazendo desgosto, de duas uma: ou eu não estou administrando corretamente, ou eu os consegui de forma
contrária à vontade de Deus. Porque se é bênção de Deus, eu não vou ter desgosto. Eu não vou ter desgosto. Né? Mas o judeu, ele entendia o seguinte, que aqueles que fossem ricos, até vou ler aqui, né? Na cultura judaica espera-se que um rico seja salvo, não por ele ter muitos recursos materiais, mas porque tais recursos materiais comprovam que ele é abençoado por Deus. Então, se o Joabe é um rapaz rico, abençoado por Deus, ele é um judeu rico, abençoado por Deus, então ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo. Porque Deus está abençoando ele. Aí interessante, a gente vai lembrar do que Paulo diz, né? Ora, aquele que não poupou a seu filho, antes com ele, graciosamente, não nos dará todas as coisas. Paulo inverte a equação. O judeu, ele pensava o seguinte: se eu sou abençoado materialmente, então é porque Deus também vai me salvar. É porque eu sou uma pessoa boa e Deus vai me salvar. E por eu ser bom, é por isso que Deus me abençoa. E porque eu sou abençoado e bom, então eu serei salvo. Eles viam que a salvação era uma consequência disso. Aí Paulo vem e inverte, né? Não, porque você recebeu a Cristo na sua vida, não lhe faltará nenhuma das outras coisas na sua vida. Deus não vai dar para você graciosamente, com Cristo, todas as outras coisas que você necessita, né? Aliás, não foi Paulo que inverteu isso, quem inverteu isso foi o Senhor Jesus. Aliás, o Senhor Jesus também não inverteu, né? Ele disse o que era o correto. E ele corrigiu o erro dos judeus. Jesus mandou a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. E as demais coisas seriam o quê? Acrescentadas. Observe que a Bíblia sempre coloca as bênçãos materiais na vida do crente, elas são em decorrência ou são apenas um desdobramento da principal bênção que ele tem, que é a bênção da salvação. É por isso que nosso coração não pode estar nas coisas materiais, mas sim na pessoa de Jesus. A nossa riqueza é Cristo. A nossa riqueza é Cristo. E as coisas materiais podem até não acontecer na nossa vida, mas se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. E se eu não tenho Cristo, eu não, mesmo tendo tudo, não tenho nada. Alguém só pode ser salvo por algo que seja infinitamente mais... alguém só pode ser salvo por algo que seja infinitamente mais caro e mais valioso que todas as riquezas desse mundo, algo que nem mesmo a pessoa mais rica deste mundo pode comprar. E esse algo é a graça de Deus. Podemos nós comprar a graça de Deus? Não. O dinheiro desse mundo, todo o dinheiro desse mundo, toda a riqueza desse mundo pode comprar a graça de Deus? Não. Para nós isso é impossível. É nesse sentido que devemos entender o verso 26, quando Jesus disse, né? E Jesus fitando neles o olhar. Interessante que aqui Mateus usa a mesma fraseologia que Lucas usa, né? Para falar do jovem rico, quando Jesus o amou e o fitou, né? Fitou nele o olhar e o amou e disse: vai, vende tudo que tens, depois vem e segue, dá aos pobres e vem e segue. Aqui Mateus diz que Jesus também fitou, ele olhou com atenção, aquele olhar perscrutador de Jesus, aquele olhar de Jesus que vai na alma da pessoa. Ele fitou os seus discípulos, fitou neles o olhar e disse: é impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus. Aqueles que não se considerarem miseráveis pecadores, totalmente merecedores da ira de Deus e carentes de sua misericórdia e graça imerecidas, quer sejam ricos ou pobres materialmente, não poderão ser salvos. Não importa, como eu disse há pouco, não importa a sua posição social, meu irmão. Rico, pobre, não importa. Se você não reconhecer que você é um miserável pecador,
totalmente carente da graça de Deus e totalmente merecedor da ira de Deus, se você não reconhecer isso, e se você não clamar pelo Senhor Jesus, você não será salvo. Ninguém pode ser salvo se não fizer isso, né? Mas aqueles que reconhecerem seu deplorável estado espiritual e abrir mão de sua confiança nos bens materiais, quer os tenha, não é os tenha não, quer os tenha ou não, ou de outros recursos próprios, né? Se a pessoa abrir mão e clamar pelo perdão de Deus, será salvo. Romanos 10, 13 diz, né? Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Para Deus não é impossível salvar tais pessoas, pois sua graça superabunda onde abunda o pecado. Romanos 5, 20. Para Deus não é impossível. Para Deus não é impossível salvar uma pessoa rica. Como eu disse, no céu tem muita gente rica, que foi rica nesse mundo. E no inferno tem muita gente pobre, que foi pobre nessa vida. Aliás, no inferno todo mundo é pobre, né? Porque lá o que eles têm é só a ira de Deus. Então, lembre-se disso. A dificuldade que Cristo coloca aqui é dificuldade para todos os seres humanos. Para os ricos, a dificuldade parece ser mais acentuada, justamente por quê? Porque pela abundância de bens que eles têm nessa vida, eles pouco passam por dificuldades, pouco passam por carestia, porque tem dinheiro, né? É mais fácil para um pobre, no apuro, clamar a Deus: tem misericórdia de mim, estou precisando da tua ajuda, Senhor, dá-me o pão de cada dia. É mais fácil para o pobre fazer essa oração, né? Porque ele está mais no aperto. Mas isso não quer dizer que não existam ricos, que não sejam piedosos. Existem ricos piedosos, ricos que reconhecem que a sua riqueza, a sua conquista, tudo é obra de Deus na sua vida, né? E que são servos de Deus, salvos em Cristo Jesus, né? Então vamos falar agora sobre a verdadeira riqueza reservada para os que amam a Deus. Então lembre-se, o perigo não é ser rico, o perigo é você amar o dinheiro. E Paulo vai dizer lá, né, em 1 Timóteo, que muitos nessa ganância, no amor ao dinheiro, nessa ganância, se desviaram e trouxeram para si grandes males, grandes sofrimentos. Trouxeram muitos sofrimentos para si. Querendo ficar ricos, trouxeram para si tormentos. Trouxeram para si tormentos. Perigo é o amor ao dinheiro e não ser rico. A verdadeira riqueza é reservada para os que amam a Deus. Verso 27 a 30, né? Então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? A pergunta de Pedro aqui, ela é bem pertinente, né? Essa pergunta de Pedro ecoa o que Cristo havia dito para o jovem rico. Quando Jesus falou para o jovem rico: só está faltando uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, distribui entre os pobres, vem, segue-me. Não, antes disso, distribui tudo que tens e terás um tesouro no céu. Quer dizer, a sua riqueza, a partir de então, será somente Deus. Aí você vem e segue-me. Aí Pedro, pensando naquilo lá, falou: peraí, Senhor, nós estamos seguindo o Senhor. Nós abandonamos nossa família. Nós deixamos, eu deixei minha empresa de pesca. Deixei tudo para seguir o Senhor. Estou aqui seguindo o Senhor. Eu e os demais. O que será, pois, de nós? Não fizeram os discípulos justamente isso que Cristo havia dito ao jovem, né, deixarem essas coisas? Não abandonaram eles as suas empresas, vidas, para seguirem a Cristo? Se a salvação era impossível para aqueles tidos como abençoados por Deus, lembra? Na cultura judaica,
o judeu que era rico, era considerado alguém abençoado por Deus. E se ele era abençoado por Deus nessa vida, certamente seria abençoado também na vida eterna. Era essa a conclusão dos judeus. Eles viam as bênçãos materiais como um sinal da bênção de Deus na vida da pessoa, né? Infelizmente, na teologia da prosperidade hoje em dia, esse conceito está muito presente, né? É muito comum você ver esses pregadores, esses falsos profetas da teologia da prosperidade dizerem, né, para as pessoas: você tem que mostrar para o mundo como que Deus tem abençoado você. Olha só como que Deus tem te abençoado, né? Crente que não tem bens materiais está dando mau testemunho. Crente pobre dá mau testemunho. Você tem que ser rico, irmão. Você tem que pedir a Deus para que te dê riquezas, para que você honre o nome dele nesse mundo, né? Infelizmente eles santificaram a ganância, deram a ela o nome de prosperidade, né? Deram o nome a ela de bênção de Deus, mas é ganância, é pecado do mesmo jeito, né? Se a salvação, voltando aqui para o texto, era impossível para aqueles que eram tidos como abençoados por Deus, né, os ricos, o que seria daqueles que não eram tão abençoados assim, que eram pobres materialmente, né? Pedro pensou, né, dessa forma. Esse contraste entre ricos e pobres era perturbador para os discípulos, né? A resposta de Cristo foi reconfortante, vindo em forma de promessa. Olha o que Cristo diz. Primeiramente ele responde olhando para os 12 e depois para todos os crentes, né? Ele diz assim: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem, o Filho tinha que ter com letra maiúscula, né? O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Não, e mais, cadê? E o Judas aí? E o Judas Iscariotes? Aí, vai 12, né? Respondendo a sua pergunta sobre as 12 tribos, né? É porque a tribo de Levi, ela não tinha território, né? Ela não tinha território. Então, os levitas tinham cidades esparramadas em todas as tribos. Em cada tribo havia cidades para os levitas, né? Os sacerdotes tinham que estar no meio de todo o povo. Oi? Era justamente porque Deus era a herança deles, né? Lindo isso, né? E hoje nós somos os levitas de Deus. Nós somos a nação sacerdotal. Nós somos a nação sacerdotal. E assim como os levitas tinham que estar espalhados em todas as 12 tribos, da mesma forma os crentes têm que estar em todo lugar, sendo sacerdotes de Deus nesse mundo, né? A gente vê muito isso, né? Porque os irmãos são músicos, os levitas. Não. Levita naquele tempo lá limpava chão, limpava sangue de animal sacrificado. Pegava no batente, era coisa difícil, né? A ideia de levitas, todos nós somos sacerdotes de Deus, sacerdotes e sacerdotisas do sumo sacerdote que é Jesus, né? Mas voltando aqui, Jesus promete aos 12, obviamente exclui-se Judas Iscariotes. Depois o lugar dele foi ocupado por Matias, né? E ainda tem Paulo na história ainda, né? Paulo é o 13º que entrou lá, né? Chamado por Deus, né? Ele não fez parte do colegiado apostólico ali junto com os 12, mas tinha autoridade de apóstolo. Ele é apóstolo enviado por Cristo para pregar o evangelho. Ele era apóstolo também. O que Cristo está dizendo aqui não é que a gente vai chegar no céu, nós vamos encontrar 12 tronos ao lado do trono dele, né? 6 de um lado e 6 do outro, e cada apóstolo num trono, e Paulo tentando pegar beirinha com um lá, né? Não é isso. O que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: vocês que andaram junto comigo, vocês, discípulos que andaram junto comigo, em hipótese alguma vocês serão esquecidos, em hipótese alguma vocês serão deixados. Vocês receberão a honra de estarem próximos a mim lá nos céus. Vocês receberão a honra de estarem próximos a mim. Aí eles estão falando agora do galardão, né? Essa é uma definição para galardão: estar próximo de Jesus. Quanto maior o galardão de uma pessoa,
mais próximo ele estará de Jesus, na glória eterna. Né? A ocasião descrita aqui como o dia da regeneração, não é o dia da nossa salvação, o dia que nós convertemos a Cristo e fomos regenerados pelo Espírito Santo. Não. Aqui a regeneração, aqui, Jesus se refere à restauração do universo. Aquilo que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Descritos, por exemplo, vamos ler, lá em Isaías 65, 17. Alguém lê para nós, por favor. Isaías 65, 17. Outra pessoa, Isaías 66, 22. Outra pessoa, 2 Pedro 3, 13. E outra pessoa, Apocalipse 21, 1 a 5. Isaías 65, 17. Isaías 66, 22. Quem achou, leia, por favor. Sessenta e seis, 22. Aí a gente pensa, isso aí era a promessa de Deus para Israel no Antigo Testamento, que estava no cativeiro, e Deus estava prometendo restaurá-los em Israel, e aí seria um novo céu e nova terra. Bem, não. Se fosse, era algo que ficaria somente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento não se falaria sobre isso. Mas olha o que o Novo Testamento fala sobre o assunto. E ainda eu esqueci de colocar aí Romanos 8. Romanos 8 ainda é mais claro ainda. Depois a gente lê. Alguém lê para nós, por favor. 2 Pedro 3, 13. Opa, aí Pedro coloca o novo céu e nova terra lá de Isaías como algo pertencente à vida eterna, relativo à volta de Cristo. Né? Apocalipse 22, 21, 1 a 5. Aí. Agora João, no Apocalipse, ele fecha o assunto mostrando que novo céus e nova terra, o dia da regeneração. Cristo está falando aqui do dia da volta dele. Depois ali da ressurreição dos mortos, né? Os crentes com corpos gloriosos. Os crentes que estavam mortos foram ressuscitados com corpos gloriosos. Os crentes que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, receberão corpos gloriosos. E aí então a igreja será arrebatada. Arrebatar, lembre-se, domingo na escola dominical eu falei sobre isso. Arrebatar não significa tirar secretamente, mas significa arrancar com força. Então a igreja será arrancada com força aqui desse mundo, e em seguida acontecerá o dia do juízo, e os elementos se desfarão abrasados, né, pegando fogo. Né? Cristo purificará a criação, purificará esse mundo. Né? Não sei, irmão. Como é que nós vamos louvar a Deus? Nós vamos louvar. Então, aí nós devemos tomar muito cuidado para a gente não ir além do que a Bíblia diz. Mas vamos pensar aqui algumas coisas lógicas, né? Na medida do possível. Deus pode apagar da nossa memória os erros e tudo mais e deixar ali vivo para nós, em nossa memória, o que Ele fez por nós, a salvação.
Mas aí como é que eu serei salvo do quê? Como é que eu vou saber que essa salvação é tão preciosa se eu não vou lembrar do que eu fui salvo? Não sei. Eu só sei, irmã, que tudo que eu precisar para louvar a Deus eu terei lá. Eu só sei disso, né? É igual aquela pergunta que o filhinho chegou para o seu pai e falou: pai, meu gatinho que morreu, ele foi para o céu, eu vou ver ele lá no céu. Aí o pai fica naquela: se eu sou franco com o meu filho e digo que não, eu arraso o coraçãozinho dele. Se eu digo que sim, eu também não sei, porque parece que não sei. Eu creio que se Deus vai restaurar a criação, vai ter bicho que é na criação, né? Mas aquele gatinho, não sei, ele ressuscitou, não. E aí esse pai respondeu de forma muito sábia, assim: filho, se Deus achar que será necessário que o seu gatinho esteja lá, ele estará. Pronto. Não sei se respondeu para o menino, mas pelo menos foi uma resposta sensata, né? Obviamente, agora, vamos voltar à questão aqui. Vamos tomar cuidado para a gente não ficar elucubrando em coisas que fogem da nossa capacidade. E do que está revelado nas Escrituras. Vamos trabalhar com o que está revelado. Lá em Romanos 8, a partir do verso 18, Paulo, falando sobre os sofrimentos causados pelo pecado, ele fala no verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então observe que aqui Paulo fala que a criação está gemendo, aguardando o dia da redenção. E ela própria será restaurada, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então essa história de fim do mundo, se a destruição desse universo, Deus vai destruir tudo, vai acabar com tudo, e só vai existir a glória eterna, né? Um canto, não sei aonde isso não é bíblico. O que a Bíblia diz para nós é que isso aqui tudo vai ser restaurado, o pecado vai ser banido, tudo isso vai ser restaurado. Ah, pastor, então nós vamos ficar aqui na terra? Irmão, eu tenho certeza, o céu será aqui, novo céus e nova terra, é tudo junto. E mais, não pensa você que você vai ficar o dia inteiro no bem bom, sentado debaixo de uma árvore, curtindo a sombra e água fresca, não. Nós vamos trabalhar, irmãos. A diferença é que nós não vamos ter cansaço, nós não vamos ter enfermidade. É o Éden. O Éden. Não vai ter espirro, que não sai, né? Não vai ter essas coisas para atrapalhar a gente, né? Vai ser tudo lindo sem o pecado, né? E isso na presença daquele que é o sol da justiça, daquele que dispensa o sol, pois o brilho da sua glória ilumina a nova Jerusalém. Dos elementos, justamente. Isso, nós não estaremos aqui para ver isso. Nós contemplaremos, nós veremos o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre o mundo ímpio. E os elementos para abrasar, quer dizer, a natureza, ela será expurgada. A ideia ali é de um fogo que vai expurgar a sujeira. O fogo purificador, que vai destruir o pecado e vai depurar, como se fosse o ouro, né? Depurar e ficar o ouro depurado. Essa é a ideia, né? E aí a gente volta para cá e vamos em frente, né? É o que as Escrituras nos mostram. Aí você fala: pastor, você está parecendo testemunho de Jeová. Pessoal, olha, nesse ponto, com muito cuidado, eu digo que eles têm um pouquinho de razão, né? Quando eles falam do novo céu e nova terra. Aí, depois, quando começa aquele negócio de 144 mil, né? Para aí já enfiaram o pé na jaca, aí já deixa para lá, né? Toda a criação será regenerada, assim como cada crente que foi regenerado pelo Espírito Santo, né, conforme Tito 3,5, né, pelo lavar regenerador do Espírito Santo,
recebendo um novo coração, uma nova natureza, e também receberá um corpo totalmente regenerado e glorificado, capaz de suportar a glória de Deus por toda a eternidade. Cristo prometeu a seus apóstolos que eles se assentariam em tronos ao seu redor para julgar as 12 tribos de Israel, ou seja, governar, resplandecer sobre elas. Lá em Daniel 12, 13, fala daqueles que estarão com Cristo, resplandecendo na sua glória, né? Devemos entender aqui as 12 tribos de Israel de forma ampla, ou seja, referindo-se à totalidade dos eleitos, salvos em Cristo, conforme Gálatas 6,16, e não restritamente em relação às 12 tribos do povo judeu, né? Aqui 12 tribos de Israel é o Israel de Deus, todo o povo de Deus, todos os salvos, a igreja de Deus, né? Concluímos este versículo com as palavras de William Hendrickson: os 12 que seguiram a Jesus aqui, havendo permanecido leais a Ele em suas provações, irão receber o galardão especial. Serão preeminentes entre todos os membros pertencentes ao novo Israel, para refletir a glória de Deus, o seu Senhor e Salvador. Os que têm vivido mais perto de Jesus aqui, estarão mais perto dele lá. E nesse sentido, ninguém viveu mais perto de Jesus do que os apóstolos. E é por isso que Cristo deu a eles a autoridade sobre a igreja. Eles são a doutrina dos apóstolos, né? É a estrutura da igreja, que está sobre o fundamento que é Jesus, né? No versículo 29 encontramos a promessa feita a todos os discípulos de Cristo, a mim, a você e a todos os crentes, né? Além dos 12. De certa forma, Cristo continua aqui o que ele já dissera lá em Mateus 10, 37, nós já estudamos, né? Todos aqueles que nesta vida escolherem as riquezas do céu, isto é, o próprio Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, será ricamente abençoado nesta vida e no porvir. Essa escolha entre pessoas amadas, né? Ele fala de irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, propriedades de casas, campos. A promessa feita ao que escolher Deus acima de tudo, é isso que significa a expressão, né? Por amor do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Receberá muitas vezes mais já nessa vida e na vida eterna. A Janaína tem um jeito carinhoso de tratar. É bom que a mãe dela está aqui presente, aí a gente resolve esse imbróglio rapidinho. Onde ela passa, nas igrejas por onde ela passa, ela sempre tem ali aquelas irmãs que ela chama de mãe, né? Ela dá um carinho especial, mãe, né? Chama de mãe. Não quer dizer que ela deixou de considerar a Rosinha como a mãe, muito pelo contrário, né? Mãe é uma só, né? Mas no dia em que a Janaína decidiu, eu vou viver para servir a Cristo, até que eu apareci na vida dela e, né, não deu outro rumo, né? Não deu outro rumo não, nós continuamos servindo a Cristo juntos, né? Mas no dia que ela decidiu, eu vou sair de casa e vou me dedicar à obra do Senhor, aparentemente ela deixou a mãe dela, né? Já não teria mais o aconchego da mãe, o carinho da mãe o tempo todo. Mas por onde ela passou, Deus colocou outras pessoas na vida dela. Aquele que decidiu, eu vou seguir a Cristo, eu servirei a Cristo por toda a minha vida. Aí os familiares deram as costas para ele e não quiseram mais saber dele. A gente conhece casos assim, né, de pessoas que ao se converterem a Cristo, os familiares, não, você renegou a nossa fé, você renegou a nossa religião. A gente não esquece, você está deserdado, né? Deserdamos você não é mais dessa família. Ele chega na igreja e encontra uma família muito mais numerosa, né?
E quando encontra uma boa igreja, encontra nessa igreja a acolhida que ele perdeu em casa. Né? A acolhida que ele perdeu em casa. É disso que Cristo está falando. Você vai receber nessa vida, e Lucas fala, né, do cêntuplo, né, 100 vezes mais. Obviamente Cristo está dizendo, você vai receber muito mais. Você vai receber muito mais. Porque perdas por amor a Cristo não são perdas, é lucro. Paulo, ele pega o seu currículo e fala, eu era fariseu de fariseus, avantajava-me aos da minha idade, eu era muito mais sábio do que os jovens da minha idade e tudo mais e tal. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. Aí ele põe ali o currículo dele, né? Ele fala, tudo isso eu considerei como refúgio por causa de Cristo. Na tradução para o português eles deram uma amenizada, né? Refúgio. Mas a palavra no grego lá é uma palavra pesada. A palavra lá é esquibalon, que significa estrume, fezes. Só tudo isso que eu me vangloriava, que eu achava que eu era o tal, eu considerei como estrume quando eu conhecia Cristo. Eu abri mão de tudo aquilo para ficar com Cristo. Ele é o meu tesouro. E aí Cristo vem dizer justamente isso. Aqueles que nessa vida fazem essa escolha por Cristo, eu vou seguir a Cristo, não me importa o que vão dizer de mim, não me importa o que vai acontecer comigo, eu vou seguir a Cristo. Receberá muitas vezes e mais. Receberá nessa vida, muitas vezes, e mais, herdará a vida eterna. Herdará a vida eterna. A maior das bênçãos. Qual foi a pergunta do jovem rico para Jesus? Jesus responde, fique comigo, e só a mim, você não precisa de mais nada. Só a mim, você não precisa de mais nada. Quando Jesus falou, vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Jesus estava dizendo para ele o seguinte, você só precisa de mim, só de mim, não precisa de mais nada. Quando a gente chega nesse ponto, irmãos, na nossa vida, e entende que a gente só precisa de Jesus e mais nada, então a gente está, de fato, dentro da vida eterna. De fato, a gente é salvo em Cristo Jesus. Porque quando eu acho que eu preciso de Cristo e de mais alguma coisa para ser feliz, se eu acho que eu preciso de Cristo e mais alguma coisa para que eu seja plenamente feliz, é porque eu não sou feliz com Jesus. E se eu não sou feliz com Jesus, então eu não o desejo mais do que tudo, eu não quero estar ao lado, eu não estou ao lado dele como eu deveria querer estar. Olha como que isso é sério, né? Como devemos entender então os primeiros e os últimos, lá no verso 30, né? Estaria Cristo falando que aqueles que são ricos neste mundo serão lançados no inferno? Com certeza não, nós já mostramos que não é isso que ele está dizendo. Com certeza não, pois mesmo sendo últimos, esses últimos aqui a quem Cristo fala, eles entrariam na vida eterna, entrariam no reino de Deus. Não podemos desconectar este versículo dos anteriores. Em momento algum, Cristo está dizendo que os ricos são condenados ao inferno e que os pobres são destinados aos céus. Isso já ficou claro, nós já vimos isso anteriormente. Mas, ele está ressaltando aqui a dificuldade que é para um rico entrar no reino de Deus. O que ele está dizendo no verso 30 deve ser relacionado ao galardão, né? Dois momentos aqui são destacados. Primeiro, o presente e o porvir, né, a eternidade. Os primeiros que no presente momento são os que recebem educação, posição, prestígio, talentos e outros benefícios que suas riquezas materiais podem lhes garantir, e por isso são considerados pelos homens, né,
são postos em primeiro lugar pelos homens, são aclamados pelos homens, serão os últimos na distribuição do galardão. Serão os últimos na distribuição do galardão. Cristo não está dizendo que eles estarão condenados, não, é que eles estarão mais longe dele, né? Enquanto isso, aqueles que não tiveram tantos prestígios, ou mesmo nenhum prestígio nessa vida, por serem pobres, serão recebidos na glória com destaque, né? Há graus diferentes de galardão para os salvos e de sofrimento para os condenados. E aqui eu cito Hendricks novamente, que diz o seguinte: não só acontecerá que muitos dos que agora são considerados colunas da igreja serão últimos, mas também muitos que granjeiam fama. Pense na pobre viúva que contribuiu com 2 moedinhas, Maria de Betânia, cujo ato de amorosa prodigalidade foi severamente, acremente criticado pelos discípulos. Estes serão os primeiros no dia do juízo. Os discípulos que continuamente discutiam acerca de sua posição, que tomem nota. Explicando aqui o que ele quer dizer. Vai ter muito pastor, vai ter muito presbítero lá no céu, que vai levar um susto. Ele vai estar no céu, vai ser salvo, é o que Paulo fala. Chamuscado, fedendo fumaça, né? Salvo, meio que salvo, como que pelo fogo, né? Passou chamuscando a camisa, né? Sapecado no fogo, mas passou. Vai ter muito pastor, muito presbítero que vai chegar no céu. Mas é lá o meu lugar. Não, o seu lugar é aqui. E aí ele vai ver aquele irmãozinho simples, humilde, que na igreja, né? Na obra do Senhor, labutou na obra do Senhor aí de forma ali tão discreta que quase parecia que nem fazia nada, né? Ou que o que ele fazia não era algo assim de destaque, mas ele fez com fidelidade, ele viveu com fidelidade a Deus. E aí, o pastor do presbítero vai ver aquele irmãozinho, é aí, não, é lá, oi? Bem provável. Você vai ter galardão? Vamos deixar essa para a gente saber lá. Vamos deixar. Eu não descarto, que vão ter que ter lembranças. Então como é que a gente vai reconhecer? Agora, o que vai acontecer é o seguinte: quer você esteja, qual seja o seu galardão lá no céu, você será plenamente feliz. Você será plenamente feliz, né? Já bagunçou o coreto, né, irmã? Agora, essa questão do galardão é um assunto bem difícil nas Escrituras, não é tão simples assim, né? Isso, o alerta aqui, ó, isso que você disse, o alerta para nós aqui é que nós devemos querer estar cada vez mais perto de Jesus. Entendamos uma coisa: quem não deseja estar perto de Jesus, vai fazer o que no céu? Vai fazer o quê? Porque o céu só é o que é por causa de Jesus. Há pouco a gente estava cantando aqui o hino Mais Perto Quero Estar. Toda vez que eu canto, eu ouço esse hino, eu lembro do meu pai. E me emociono. Porque eu sinto saudade dele. Sinto muita saudade do meu pai. Porém, da minha mãe também. Porém, o céu não é o que é para mim, não é por causa do meu pai e da minha mãe. Ainda espero encontrá-los lá e quero vê-los lá, quero abraçá-los novamente. Mas o céu não é o que é por causa deles. O céu é o que é por causa de Jesus. Lá no céu eu quero ver Abraão, eu quero ver Isaac. Depois eu vou ver Jesus.
Eu quero ver Jesus primeiro. Primeiro que eu quero chegar no céu, eu quero ver Jesus. Se eu puder abraçar, eu quero abraçá-lo. Primeiro é Jesus. Os outros eu vou ter a eternidade toda para vê-los, né? Para encontrá-los, para conhecê-los, para rever alguns, né? Mas eu quero ver Jesus. Nessa questão do galardão, eu só ressalto isso. Queiramos nós estar cada vez mais perto de Jesus, tanto nesta vida quanto na vida por vir. Se galardão for a questão da distância, que nós estaremos ali assentados ao redor da mesa, ao redor do trono de Jesus, então se é isso, eu vou disputar com você. Eu quero estar mais perto de Jesus. E nós temos uma sombra disso no Antigo Testamento, chamada Jacó. Jacó queria tanto a bênção de Deus que já nasceu grudado no calcanhar do irmão, tentando sair primeiro, né? Não, ele não saiu primeiro não. Esaú saiu primeiro. Mas saiu grudado no calcanhar do irmão. E ele tentou e tanto que conseguiu a bênção, né? Errou, a mãe errou, mas aí está o negócio. O desejo dele era a bênção dele, ele queria a bênção de Deus. Também. Mas aí que está, né? Nós temos guardado esse desejo em nosso coração. Aplicações práticas para nós aí, irmãos. Destacamos que, primeiro, a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus é a mesma de qualquer outra pessoa. Tão somente é agravada pelo amor que ele tem pelas riquezas desse mundo. Contudo, muitos pobres têm o mesmo amor pelas riquezas, mesmo que não as tenha. Faltou um não aí, né? Mesmo que não as tenha. Faltou um não aí. 2. A salvação de qualquer pessoa é um ato exclusivo da graça de Deus, a qual salva pobres e ricos que clamam por sua misericórdia e confessam a sua pecaminosidade latente, né? Clamam a misericórdia de Deus e confessam a sua própria pecaminosidade diante de Deus. 3. Aqueles que andam perto de Cristo hoje estarão mais próximos a Ele na sua glória. Se há um desejo que deve pulsar em nosso coração constantemente, é o de estarmos cada vez mais perto de Cristo. 4. Se Deus lhe conceder riquezas neste mundo, procure empregá-las para a glória e honra dele, conforme nós vemos lá em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Eu vou ler esse texto, encerrando então o nosso estudo. Diz assim, 1 Timóteo 6, 17 e 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Olha aí, né? Paulo não está falando aqui de salvação pelas obras, mas de obras que revelam a nossa salvação, né? Para a nossa reflexão, e aqueles que têm a Deus como a sua maior riqueza nessa vida, continuarão sendo os mais ricos por toda a eternidade, porque a riqueza de Deus é em glória, conforme Filipenses 4,19. E será em sua glória que os seus filhos estarão envolvidos eternamente. Essa é a nossa riqueza. Louvado seja Deus, e a Ele seja toda a glória. Amém.